Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Aqui nós podemos entender que quando Maria recebe o chamado, o propósito de Deus, mais do que isso, quando ela, cheio de sonhos, cheio de projetos, e ela ali se vê Deus chamando ela para um projeto, para um sonho. A nossa vida também é assim. Talvez como Maria, nós também, cheios de sonhos, cheios de projetos, acreditando, confiando que vai dar tudo certo, porque nós fizemos tudo certinho, talvez, mas de repente Deus manda aqui um anjo, ou Deus faz algo que muda totalmente a nossa vida. E foi assim com a vida de Maria, porque quando o anjo vem e anuncia a ela um projeto de salvação para toda a humanidade, que ela seria aquela que iria iniciar o projeto, que o sim dela renovaria a face da terra, que o sim dela traria à terra, a toda a humanidade, a salvação. Para nós entendermos um pouco desse projeto, Maria, quando deu esse sim, ela não imaginava quando o velho Simeão vem e fala para ela: Olha, Maria, uma espada vai transpassar o teu peito. Ela não imaginava o que ela iria passar, mas ela deu o sim para Deus. Então o que falta-nos nesse momento, o que nos falta nos dias de hoje, é nós termos a coragem, mesmo sem saber, dar o sim a Deus. Mesmo que nós não entendemos naquele momento um projeto, mas nós damos o sim a Deus. Paulo, quando ele teve a experiência com Deus a caminho de Damasco, ele não imaginava o que Deus iria fazer na vida dele. De perseguidor ele ia passar a ser anunciador da palavra de Deus, anunciador de um Cristo que salva, um Cristo que liberta. E por ele ter entendido o projeto de Deus na vida dele, naquele chamado a caminho de Damasco, quando ele muda totalmente a vida dele, quando ele vai para um caminho de conversão e começa a entender um projeto de Deus na vida dele, que é muito mais do que aquilo que ele fez com todo o seu estudo, com toda a sua eloquência, com todo o seu conhecimento. Paulo vai entender naquele momento que até naquele dia ele não tinha servido a Deus ainda. Mas daquele momento em diante que ele teve essa experiência com Deus, que ele entendeu o chamado com Deus, ele vai começar a sua caminhada. Mas ele não sabia que ele iria passar por tantas provações. Ele não imaginava que, como relata Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 16, ele não imaginava que um dia estaria ele numa prisão, ele e Silas, e ele olhando para as dificuldades que estavam naquele momento, o que ele fazia?
ele louvava e glorificava a Deus. Maria também não tinha essa percepção que ela passaria por toda essa dificuldade. Ela não entendia que aquele chamado, que aquilo que o anjo falou para ela naquele momento, que aquele projeto de salvação que Deus propunha através do anjo Gabriel, ela não entendia aonde chegaria. Mas nós, no final desta mensagem, vamos entender que todo mundo que tem um chamado de Deus, que ouve o chamado de Deus, ele pode fazer planos, mas no meio do caminho Deus muda as coisas. Foi assim na vida de Paulo, foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida de João e tantos outros que decidiram-se por Deus. Mas Maria, ela vai entender no meio da caminhada dela, no seu dia a dia, na sua luta, que o necessário era aquilo que Deus tinha para ela. Eu fico imaginando ali Maria, naquele momento, quando Jesus vai preso, quando Jesus é preso, e as pessoas começaram a cuspir no rosto de Jesus, começaram a falar um monte de coisa, a pronunciar calúnias. Eu fico imaginando um filme passando no coração, ali aos olhos de Maria, ela entendendo, vendo, desde aquele dia que o anjo chega no teu quarto e anuncia para ela que ela seria a mãe do Salvador. E Maria ali passando esse filme diante dos olhos dela, com o coração apertado, ela permanece fiel a um propósito com Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender, que quando nós damos um sim para Deus, mesmo que surjam as dificuldades, as lutas, que vão surgir, como diz a palavra de Deus, né? Eclesiástico 2, quando entrares a serviço de Deus, prepare a tua alma para a provação. E foi isso que ela fez, ela entendeu que ela seria provada. Porque logo depois que ela entende o projeto de Deus na vida dela, o velho Simeão vai dizer para ela: olha, transpassará sobre a tua alma uma espada de dor. E ela vai entender ali no final do chamado dela, quando Jesus está ali na cruz, segundo o evangelista João, né, no capítulo 19, versículo 26 seguintes, quando Jesus ali na cruz e João ali do lado, Nossa Senhora, a Virgem Maria e João ali do lado dela. Então ela vai entender todo um projeto de salvação. Eu me recordo que Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça e que nós somos o corpo místico da igreja. Então naquele momento, quando João vai dizer: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, ele está dizendo assim: olha, a partir de hoje, Maria, você agora é a mãe da igreja. Você que gerou a cabeça, que é Cristo, agora você ficou com a incumbência de gerar o restante do corpo místico da igreja, que são os filhos amados de Deus, aqueles que são chamados por Cristo. Então, desde o início, uma menina, aproximadamente de 14, 16 anos, que recebe ali um chamado de Deus, que escuta e dá o seu sim, mas ela vai entender que tudo isso não era para glorificar ela, e sim era por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ela foi assunta ao céu, porque ela teve a ousadia de dizer sim para Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a dar o seu sim verdadeiro para Deus, a fazer como Paulo, entrar nesse caminho de Damasco e no meio desse caminho ter uma experiência com Deus. Experiência essa que na vida de Paulo
levou ele até a decapitação. Eu não sei o teu sim aonde vai te levar. Eu não sei o que o teu sim vai fazer na tua vida. Talvez fará com que pessoas, amigos, pessoas conhecidas de você, se afaste de você e da tua família, porque talvez você não comunga da mesma linha de pensamento, da mesma filosofia de vida de outras pessoas. Mas eu falo para você, meu irmão e minha irmã, que Maria compreendeu, que ela entendeu o projeto de Deus. E por isso podemos afirmar que ela é a mãe da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque foi isso que Jesus quis dizer naquele momento, no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26 seguintes. Quando ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe.